Quero saudar a todos aqueles que estão conectados conosco com a graça e a paz daquele que vive, Jesus, o Filho de Deus. Que bom ter você ali atento para receber aquilo que Deus tem para a sua vida. Que o Senhor lhe abençoe de verdade. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por mais essa oportunidade. Obrigado, Deus, pelo privilégio de podermos sempre de novo receber a Tua palavra, de termos todos esses meios para, Deus, recebermos, sermos ministrados, aprendermos do Senhor para as nossas vidas. Que o Senhor, pelo Espírito, mova de uma maneira muito especial e a bênção seja ministrada na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Eu quero comentar alguma coisa que eu julgo que é importante e que eu queria que você prestasse bem atenção. Duas coisas são muito importantes que as Escrituras enfatizam. Em primeiro lugar, é nós lermos, nós meditarmos e nós obedecermos à palavra de Deus. Quando nós lemos, meditamos e obedecemos, com certeza teremos experiências com Deus muito especiais. Por quê? Porque Deus se revelará, agirá em nossas vidas e nós experimentaremos a fidelidade, a grandeza, o poder, o amor e tantas outras coisas da parte de Deus na nossa vida. Uma outra coisa importante que a Bíblia nos ensina é sobre a necessidade de orar. Filho de Deus precisa ter vida de oração, precisa colocar-se diante do Senhor, precisa chegar diante do Pai, glorificando o seu nome, mas também apresentando as diferentes necessidades da sua vida, porque Deus, Ele incentiva a oração e Ele promete ouvir e atender a oração daqueles que se achegam a Ele de todo o coração. Só que, se nós analisarmos, nós vamos perceber que há adversários que tentam impedir que os filhos de Deus usem esses instrumentos deixados pelo Senhor, a leitura da palavra e a oração, tentam impedir que o povo de Deus faça isso e, consequentemente, seja abençoado na sua vida. E um desses adversários que eu quero destacar, eu quero comentar um pouquinho hoje, é chamado de hedonismo. Hedonismo significa culto ao prazer, ênfase ao prazer. Hoje, cada vez mais, e talvez até depois da pandemia, parece que as pessoas têm se voltado muito mais ao prazer. E isso é chamado de hedonismo. Por que hedonismo? Nós vamos ver através da palavra de Deus. Eu quero citar 2 textos para, a partir deles, comentar alguma coisa a respeito desse tema. O primeiro texto está em Lucas, no capítulo 8, no versículo 14, está no contexto da parábola do semeador. No versículo 14 diz: e a parte que caiu entre espinhos, estes são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Então, creio que a maioria conhece essa parábola, essa história que Jesus contou para dar uma aplicação espiritual, para se entender melhor de como se posicionar ante a palavra de Deus, de como estar atento para que, de fato, o propósito de Deus através da sua palavra efetivamente aconteça na nossa vida. Mas aqui
Jesus fala que a palavra de Deus muitas vezes é sufocada pelos prazeres da vida. E esta palavra prazeres, no grego, que é a língua original, ela é edonon. Edonon, de onde vem a palavra edonitas. Então a palavra edonitas vem de um termo grego que Lucas usa aqui ao relatar a parábola que Jesus contou dos prazeres, as pessoas sendo movidos e presos, a palavra de Deus sendo sufocada pelos prazeres da vida. Então a palavra é edonon, que é prazer. Então Jesus, ele afirma aqui que o prazer ou a busca desse prazer, ela sufoca a palavra de Deus na nossa vida, impede que a palavra de Deus frutifique no nosso coração. E eu estava pensando, é claro, que isso precisa necessariamente nos levar a pensarmos sobre o que nós realmente valorizamos, como nós encaramos situações e circunstâncias da nossa vida. Por quê? Porque o hedonismo, essa busca dos prazeres da vida, é um adversário que sufoca a palavra, que impede a palavra de gerar em nós aquilo que Deus gostaria de gerar através desta palavra. Então a pergunta é, o que seriam os prazeres da vida? Eu arrolei aqui algumas coisas que eu julgo que fazem parte desses prazeres da vida. Em primeiro lugar, a ênfase e a busca do lazer. Hoje, cada vez mais as pessoas estão na busca de lazer. As pessoas têm se envolvido, têm gasto seu tempo na busca de prazer. E o que significa isso? Que as pessoas não têm mais aquele tempo para estarem envolvidos com as coisas do Senhor. Muitos, por causa do lazer, deixam de ir às reuniões, aos cultos, deixam de ir numa célula, deixam de ir numa rede, deixam de ir num seminário ou qualquer outra coisa. Por quê? Porque tudo é mais importante do que estar na presença de Deus. O lazer é mais forte, atrai mais do que estar na presença de Deus, buscando o Senhor, buscando conhecê-lo, buscando ser edificado e ser fortalecido por esse Deus. E eu creio que você precisa estar atento, porque é uma coisa tão sutil, porque não tem nada de errado em si, mas quando há essa busca pelo lazer, a gente vai se distanciando de Deus, e essa busca de lazer se torna um prazer da vida, e vai ser instrumento para sufocar a palavra de Deus na nossa vida. Uma segunda coisa que eu olhei aqui é o envolvimento com a imoralidade sexual. É algo assim muito forte na nossa sociedade, esse apelo pela imoralidade. Adultério, fornicação, pornografia e tantas outras coisas que têm envolvido pessoas. Têm buscado essas coisas que é um prazer da vida. Pecaminoso, é claro, errado. É óbvio que isso vai sufocar a palavra de Deus, mas tem pessoas que têm sido presos por esses pecados, por essas práticas, e a palavra de Deus tem perdido o efeito, e as pessoas cada vez mais se esfriam na sua fé e acabam se afastando completamente do seu Deus. Uma outra coisa que eu coloquei aqui pode ser amar o mundo e as coisas que nele existem.
O apóstolo João já nos alertou, diz, olha, cuidado, não amem o mundo, nem as coisas que nele há. Sabe, o mundo é muito sutil, as suas luzes cintilam e muitas vezes nos enganam, nos confunde, tentando inculcar em nós que o que faz alguém feliz e bem-sucedido é seguir esse mundo e as suas ofertas. Meu irmão, minha irmã, não se deixe ludibriar, porque o mundo faz parte dos prazeres da vida, vai cada vez mais bloquear a palavra de Deus na sua vida, vai cada vez mais sufocar a palavra e o efeito e a ação da palavra de Deus na sua vida. Pode ser também o amor ao dinheiro. Paulo, ele alerta, cuidado com o amor ao dinheiro. O dinheiro em si, ele é neutro. Mas quando o nosso coração começa a se apegar em dinheiro, é óbvio que nós estamos o quê? Focando nos prazeres desta vida. Porque imaginamos o que o dinheiro vai poder me trazer. Mas mais uma vez eu digo, é ilusão. Não responde aos anseios do coração da pessoa, não vai preencher os vazios que as pessoas têm. É a palavra de Deus, e somente a palavra de Deus que vai responder os questionamentos, que vai preencher o vazio, que vai dar sentido à vida, que vai dar direcionamentos para se poder superar circunstâncias, situações complexas. É a palavra de Deus, não é o dinheiro, não são as coisas materiais desta terra. E por isso nós temos que estar atentos, porque isso também faz parte dos prazeres da vida. E ainda uma outra coisa, é a própria obsessão pela comida, pela bebida. Muitas pessoas parece que vivem para comer e beber. Temos que comer certamente, mas temos que cuidar para que a nossa vida não gire em torno disso, porque se torna um prazer da vida. E tudo isso acaba sendo um instrumento para sufocar a palavra de Deus na nossa vida. Então isso é hedonismo. Jesus fala sobre isso, Lucas escreve isso, e que nós temos que estar muito atentos, temos que estar muito cuidadosos com respeito a isso. Por quê? Porque isso vai afetar o efeito da palavra de Deus na nossa vida. Então, às vezes a pessoa fica pensando, mas a minha vida não prospera, eu não cresço, parece que eu não conheço nada de Deus, das coisas do Senhor. Talvez é porque você está focando em coisas que Deus diz que não lhe agradam. E com isso, a palavra e os frutos que a palavra pode gerar na sua vida são sufocados. Porque diz claramente aqui que os seus frutos não chegam a amadurecer. E se os frutos não amadurecem, eles não cumprem o seu propósito. Deus, Ele quer que a palavra realize na sua vida tudo aquilo para o que Ele a liberou. Mas se há barreiras e bloqueios que travam esse mover de Deus através da palavra, os frutos que ela poderia produzir na sua vida simplesmente não vão acontecer. Por isso, cuidado. Jesus conta esta parábola exatamente para nos alertar, para nos ensinar, para nos levar a decisões, porque precisamos estar muito atentos e estar ligados ao Senhor, realmente buscando o Senhor na palavra, nos posicionando com o coração aberto, famintos e sedentos, para que a palavra de Deus ela possa entrar e possa realizar aquilo para o que Deus a destinou. O autor da carta aos Hebreus diz que a palavra de Deus é como uma espada de 2 fios, que penetra, separa, revela coisas, faz algo tremendo dentro de nós. Mas ela precisa produzir
os frutos, ela precisa amadurecer na sua vida. Por isso, pense sobre isso. Não deixe que o hedonismo roube esse propósito de Deus na sua vida através da palavra. Um outro texto que eu queria ler está no livro de Tiago. Tiago, no capítulo 4, no versículo 3, ele diz assim: pedem e não recebem, porque pedem mal para esbanjarem em seus prazeres. Tiago também fala aqui que pessoas oram buscando coisas para esbanjarem em seus prazeres. E a palavra prazer também aqui é hedonais. Hedonais vem de hedonismo. Hedonismo é extraído desta palavra grega. Ela vem desta palavra grega. E aqui Tiago ele relaciona respostas às orações ao hedonismo. Muitos não recebem respostas porque exatamente estão focando da maneira errada, estão orando de uma maneira errada, estão equivocados nas suas buscas. E eu creio que isso aqui precisa nos levar à reflexão. Porque tantas vezes a gente não recebe resposta de oração. Parece que Deus é surdo, parece que as coisas não acontecem. Claro que tem outros motivos, mas talvez um deles seja que nós estamos orando, buscando coisas para o nosso próprio prazer, para nós esbanjarmos no nosso próprio prazer. Então isso precisa nos levar à reflexão. O que nós, de fato, estamos pedindo a Deus? Quais são, com certeza, os temas que nós apresentamos diante de Deus? Quais são os motivos que nós colocamos diante de Deus? Precisamos avaliar isso, porque muitas vezes o que nós pedimos, se formos honestos na análise das nossas orações, nós vamos perceber que muitas delas só têm o objetivo de nós termos o prazer, podemos esbanjar coisas no nosso prazer. E é claro, Deus não vai responder essas orações. Deus não vai nos conceder esses pedidos. Deus não vai mover na nossa vida. Por quê? Porque a nossa motivação é errada. E Deus não vai nos contemplar com seu favor quando a nossa motivação é uma motivação errada. Então, mais uma vez, avalie o que você está realmente colocando diante de Deus. Quais são os seus pedidos? Será que grande parte dos seus pedidos não são apenas para a sua satisfação pessoal? Para Deus contemplar coisas que você possa esbanjar no seu próprio prazer? Coisas que lhe tragam esse prazer, mas que de fato não é a vontade de Deus para a sua vida? Não é aquilo que o Senhor de fato tem preparado para você? É tão importante que a gente leve isso muito a sério. Por quê? Porque Deus, Ele tem desejo de ouvir e de responder às orações. A palavra de Deus está repleta de textos onde Deus claramente nos diz que o seu desejo é atender às orações e que Ele faz isso com muito prazer e muita alegria. Mas quando nós oramos de uma maneira errada, como diz aqui o apóstolo Tiago, nos alertando, ele diz, porque pedem mal para esbanjarem em seus prazeres. Meu irmão, minha irmã, não peça mal, peça corretamente. E então,
você será surpreendido sempre de novo pelo Senhor, porque Ele haverá de responder a cada uma dessas orações. Então, são dois temas, eu estava pensando sobre isso, que estão relacionados ao hedonismo. Aliás, é ali que que é extraído o termo hedonismo. Hedonismo está baseado nesse termo que é usado lá em Lucas, no capítulo 8, no versículo 14, e é usado aqui em Tiago, no capítulo 4, no versículo 3. E a tradução é prazeres da vida. Então, é preciso cada vez mais nós nos voltarmos ao Senhor. Deus quer pessoas comprometidas com Ele, não pessoas que apenas pensam nos seus próprios interesses, que buscam apenas para o seu próprio prazer, mas pessoas que de fato, devido à sua relação com o Senhor, têm sensibilidade ao Espírito Santo, entendem perfeitamente o que Deus quer para as suas vidas e se sujeitam totalmente a esse Deus, para que aquilo que Ele pretende realizar através da sua palavra, Ele possa fazê-lo. E também Ele possa honrar as suas promessas e responder às orações que nós levantamos, para que assim a nossa fé, ela seja cada vez mais fortalecida, a nossa fé seja cada vez mais consolidada e verdadeiramente a nossa vida cristã, ela reflita a vontade do Senhor para a vida de cada um de nós. Vença o hedonismo, vença essa busca pelos prazeres desta vida. Consagre-se a Deus, busque o Senhor, porque só Ele tem a verdadeira vida preparada para conceder a cada um que o busca de todo o coração. Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar, colocar a sua vida diante do Senhor nesta hora. Meu Deus e meu Pai, eu quero em nome de Jesus colocar qualquer pessoa que está conectada conosco, Pai, que talvez está lutando exatamente nesta área, tem sido atraída pelos prazeres desta vida, porque há tantas coisas que são oferecidas, o mundo, a nossa carne, ó, tanta coisa, Senhor, que cada um discirna essas sutilezas ao seu redor, seja sábio para tomar as decisões corretas, busque o Senhor verdadeiramente de todo o coração, para poder ser abençoado, que a palavra, Deus, ela possa de fato cumprir o propósito que ela tem na vida de cada um, que é levar a frutos que amadureçam, isso é, que ela seja um instrumento de transformação das vidas, de consolidação na fé verdadeiramente. Senhor, que a vida de oração do teu povo seja uma vida séria, meu Deus, que não busquem para esbanjar nos seus próprios prazeres, mas cada um busque para que a vontade de Deus se faça. E assim, Jesus, cada vez mais, seja firmado em cada coração. A fé, a comunhão, sejam consolidados no interior de cada um, para que aqueles que se chamam filhos de Deus sejam pessoas separadas, consagradas, para servir e viver integralmente para o Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Obrigado por você ter participado desse culto. Deus te abençoe de uma forma especial. Amém.